Imagine um momento em que o invisível se torna visível. Um momento em que o véu entre o mundo natural e o sobrenatural é rasgado, revelando segredos que desafiam a compreensão humana. Este é o mundo de Ezequiel, um homem comum, arrancado de sua terra, exilado em uma terra estrangeira, mas escolhido para testemunhar algo extraordinário. Ezequiel não era apenas um profeta. Ele foi um espectador privilegiado da glória divina. Suas visões não eram simplesmente imagens ou metáforas. Elas eram portais para verdades eternas. Rodas dentro de rodas, criaturas aladas com múltiplas faces, um trono celestial que desafiava a descrição. Tudo isso aconteceu diante dos seus olhos, transformando-o para sempre. Hoje, vamos mergulhar nesse universo fascinante. Vamos explorar as visões que assombraram e inspiraram gerações. Porque no final, essas histórias não são apenas sobre o passado. Elas são sobre você, sobre nós, sobre o Deus que continua falando através do impossível. Bem-vindo a essa jornada. Prepare-se para ver o mundo com outros olhos. Antes de mergulharmos nas visões, precisamos entender o cenário em que Ezequiel viveu. Imagine ser arrancado de sua terra natal, separado de sua família e levado para um lugar estranho. Foi exatamente isso que aconteceu com os israelitas no século 6 a.C., quando Babilônia invadiu Jerusalém e levou milhares de pessoas cativas. Entre elas estava Ezequiel, um sacerdote que nunca chegou a exercer seu ofício no templo. Esse período de exílio foi marcado por desesperança, mas também por uma oportunidade única. Deus escolheu usar Ezequiel para trazer esperança em meio às trevas. Ezequiel não era apenas um homem comum. Ele tinha uma formação religiosa sólida, destinada a servir como sacerdote. Mas Deus o chamou para algo maior: ser um profeta. A palavra Ezequiel significa Deus fortalece, e isso é muito significativo. Ele precisaria dessa força divina para enfrentar as duras realidades do exílio e transmitir mensagens muitas vezes difíceis de ouvir. Sua missão era lembrar ao povo que, mesmo distante de casa, eles ainda podiam estar próximos de Deus. Agora vamos entrar no coração do assunto: as visões de Ezequiel. Tudo começa no capítulo 1 de seu livro, quando ele tem uma experiência sobrenatural junto ao rio Quebar. Uma nuvem brilhante aparece, acompanhada por vento forte e trovões. No centro dessa manifestação, ele vê algo indescritível: um trono celestial. Deus revela sua majestade de maneira tão impressionante que Ezequiel mal consegue encontrar palavras para descrever. Essa visão não apenas anuncia a presença de Deus, mas também estabelece seu domínio soberano sobre todas as coisas. Dentro dessa primeira visão, há detalhes fascinantes. Ezequiel descreve 4 criaturas extraordinárias, cada uma com rosto diferente: de homem, leão, boi e águia. Esses seres representam atributos distintos: sabedoria, força, serviço e liberdade. Eles estão constantemente em movimento, prontos para cumprir as ordens do Altíssimo. Isso nos ensina algo profundo. Assim como esses seres vivem em total dependência de Deus, nós também devemos buscar alinhar nossas vidas aos seus propósitos. Outro elemento surpreendente da visão são as rodas, descritas como rodas dentro de rodas. Elas parecem mover-se em qualquer direção sem perder o controle. Para Ezequiel, isso simboliza a providência de Deus, que governa o universo com perfeição. Não importa quão caótica a vida possa parecer, Deus está sempre no comando. Essa imagem pode nos confortar hoje, especialmente quando enfrentamos incertezas e desafios. No final dessa visão inicial, Ezequiel percebe que o Espírito de Deus entra nele. É um momento transformador, onde ele passa de espectador a participante ativo na obra divina. Essa ideia ecoa profundamente para nós cristãos modernos. Quando recebemos o Espírito Santo, somos capacitados para viver de acordo com a vontade de Deus e testemunhar sua glória. Depois dessa introdução espetacular, Ezequiel começa a receber mensagens duras. Deus lhe revela que o pecado de Israel resultará no juízo completo sobre Jerusalém. Parece injusto? Na verdade, é uma lição crucial sobre a santidade de Deus. Ele não ignora o pecado, mas também oferece chances de arrependimento.
A queda de Jerusalém serve como um alerta para todas as gerações. Nossa rebeldia tem consequências sérias. Para reforçar suas palavras, Deus pede que Ezequiel faça algo inusitado: construir uma maquete de Jerusalém e simular um cerco militar diante dela. Ele deve deitar-se ao lado da maquete por longos períodos, simbolizando anos de sofrimento. Essa encenação gráfica chama a atenção para a gravidade do pecado e a importância de ouvir a voz de Deus antes que seja tarde demais. Em outro momento crucial, Deus compara Ezequiel a um vigia. Sua tarefa é avisar o povo sobre os perigos iminentes. Se ele falhar em alertá-los, será responsável pelo destino deles. Essa metáfora ressoa até hoje. Quantas vezes somos chamados a compartilhar verdades importantes com aqueles ao nosso redor? Ignorar essa responsabilidade pode custar caro. Uma das visões mais famosas de Ezequiel ocorre no capítulo 37, conhecido como o Vale de Ossos Secos. Ele caminha por um campo coberto de esqueletos humanos e ouve Deus perguntar: esses ossos podem voltar à vida? Parece impossível, certo? Mas então, através de uma palavra profética, os ossos começam a se unir, ganham carne e se tornam um exército vivo. Essa visão é uma poderosa mensagem de restauração e renovação. O Vale de Ossos Secos não é apenas uma história bizarra, é uma declaração clara de que Deus pode trazer vida nova a situações aparentemente sem solução. Para o povo exilado, isso significava que Deus reconstruiria sua nação. Para nós hoje, significa que não importa quão mortas nossas circunstâncias possam parecer, há sempre esperança em Deus. Deus promete dar ao povo um novo coração e um novo espírito. Ele removerá o coração de pedra e colocará um coração de carne em seu lugar. Essa transformação interior é essencial para qualquer pessoa que deseja andar com Deus. Não basta mudar comportamentos externos. Precisamos permitir que Deus trabalhe profundamente em nosso caráter. Nos capítulos finais do livro, Ezequiel recebe outra visão monumental: um templo celestial detalhadamente descrito. Esse edifício simboliza a restauração completa da adoração a Deus. Embora alguns interpretem isso literalmente, outros veem como uma prefiguração da igreja, o corpo de Cristo, onde Deus habita entre os homens. Nessa mesma visão, Ezequiel vê duas varas sendo unidas em uma só. Isso representa a reconciliação entre Judá e Israel, as duas divisões do reino unificado. Para nós, isso fala da importância da unidade no corpo de Cristo. Divisões e disputas enfraquecem nossa testemunha, enquanto a harmonia glorifica a Deus. Outro símbolo marcante é o rio que flui do templo, trazendo vida para tudo ao seu redor. Árvores crescem nas margens e até águas salgadas são purificadas. Essa imagem evoca a promessa de abundância espiritual e provisão contínua que Deus oferece àqueles que permanecem nele. Todas essas visões podem parecer distantes, mas elas têm implicações práticas para nossas vidas. Por exemplo, como lidamos com o pecado? Como buscamos a unidade? Como confiamos na providência de Deus? Refletir sobre essas questões nos ajuda a aplicar o legado de Ezequiel no dia a dia. Ezequiel também nos ensina muito sobre liderança. Ele obedeceu fielmente a Deus, mesmo quando as mensagens eram difíceis. Isso nos desafia a sermos líderes corajosos e comprometidos, dispostos a seguir a vontade de Deus, independentemente das circunstâncias. Surpreendentemente, vários elementos das visões de Ezequiel aparecem no Novo Testamento. Por exemplo, o trono celestial mencionado no Apocalipse ecoa a descrição feita por Ezequiel. Isso demonstra a continuidade da revelação bíblica e como o Antigo e o Novo Testamentos se conectam. Jesus Cristo é a peça central dessa história. Assim como Ezequiel trouxe uma mensagem de esperança ao povo exilado, Jesus veio trazer salvação ao mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que remove o pecado e restaura a comunhão com o Pai. Pare por um momento e pense: qual dessas visões mais toca seu coração? Talvez a ideia de novos corações e novos espíritos ressoe com você. Ou talvez seja a imagem do rio da vida, fluindo com graça e cura. Permita-se meditar nessas verdades. Se você está passando por dificuldades, lembre-se do exemplo de Ezequiel. Ele enfrentou momentos sombrios, mas continuou confiando em Deus. Você também pode encontrar força em meio às suas lutas.
As visões de Ezequiel nos lembram da importância de buscar intimidade com Deus. Quando estamos conectados com Ele, podemos enxergar sua glória e experimentar seu poder restaurador. Assim como Ezequiel foi um instrumento nas mãos de Deus, você também pode inspirar outras pessoas a buscarem a verdade e a esperança encontradas em Cristo. Se este vídeo trouxe insights valiosos para você, gostaríamos de convidá-lo a se inscrever no canal. Aqui compartilhamos regularmente conteúdo que edifica sua fé e amplia seu entendimento das Escrituras. Além disso, deixe seus comentários abaixo, compartilhando o que mais impactou você neste episódio. Juntos podemos crescer na jornada espiritual e fazer discípulos para o reino de Deus. Até a próxima.